Olá, criptomaníacos! No vídeo anterior eu expliquei para vocês o porquê dos países estarem abandonando dólar, tesouro dos Estados Unidos e migrando para a escassez, migrando para o ouro. Isso foi na quarta-feira, dia 21. Ontem, quinta-feira, dia 22, sai matéria falando que o lendário investidor Ray Dalio diz que o colapso do dólar começou. Ordem mundial em transformação. E parece aquelas matérias sensacionalistas, né? Porque a gente tem dificuldade de enxergar o colapso de algo que acompanhou a nossa vida inteira. Pô, desde que a gente nasceu, o dólar é moeda de reserva. Então a sensação que a gente tem é de que isso vai ser para sempre dessa forma. Quando, na verdade, a gente já teve diversas moedas e diversos países com a moeda de reserva mundial. Isso geralmente dura 100 anos. Eu falo sobre isso desde o início desse canal, só que nesse momento eu vejo uma aceleração nesse processo de migração da moeda de reserva. Os países estão efetivamente e rapidamente transicionando do dólar para ativos escassos, como acontece em toda transição de moeda de reserva na história. Eu sei que muitos de vocês gostam de apontar erros desse canal. Ah, o Bitcoin caiu, sei lá, qualquer coisa do tipo, né? Um foco de curto prazo. Mas quando eu paro para pensar o que me motivou a criar esse canal Criptomaníacos lá em 2017, um dos principais fatores para a criação do canal Criptomaníacos foi tirar as pessoas da moeda fiduciária, tirar as pessoas do papel moeda, da moeda estatal, porque eu constatei que ela iria desvalorizar, ela seria hiperinflacionada, isso geraria danos econômicos gigantescos e, portanto, você deveria apostar na escassez. Sim, em ativos escassos, já que a sua moeda, o seu papel moeda, ele não é escasso, ele vai ser impresso em quantidades absurdas. Se você apostar na escassez, você tende a enriquecer muito mais rapidamente do que as outras pessoas. E eu não poderia estar mais certo. Independente de quais ativos subiram de 2017 para cá, eu tenho certeza que a minha aposta foi a vencedora. Aquelas pessoas que apostaram na escassez, e escassez pode ser Bitcoin, pode ser ouro, pode ser prata, pode ser qualquer coisa, elas venceram a inflação, elas enriqueceram. E por que eu apostei especificamente no Bitcoin? Porque o Bitcoin, além de uma escassez maior do que a dos metais, do que a do ouro, por exemplo, ele também tem um fator de tecnologia nascente, tecnologia em fase de adoção. Então isso amplifica esse crescimento do Bitcoin. Ele não cresce somente devido à sua escassez, mas também devido à sua adoção. Isso não acontece mais com o ouro. O ouro já é amplamente adotado há milênios. Então o Bitcoin tinha um fator a mais. E aí a gente pode pesquisar para ver se eu acertei nessa aposta ou não. Contando aqui com a ajuda da inteligência artificial do Google, né, fiz a pergunta: quais ativos tiveram maior valorização de 2017 para hoje, incluindo Bitcoin, metais e índices de ações. E aqui vocês vão ver que liderando, líder absoluto, está o Bitcoin. E com folga, é o ativo de maior valorização. No segundo lugar, nós temos aqui o Nasdaq, né? Então, empresas de tecnologia, que tem aquele fator que eu falei, de adoção, de novidades, que o Bitcoin também possui. O Bitcoin junta as duas coisas, né? E no terceiro lugar, metais preciosos, com ouro aqui acumulando 125% de retorno de 2017 para cá. Notem como o ouro, ele tende a ficar parado. E aí acontece um ano lá que ele dá uma disparada forte, que é o ano de 2025, né? E essa transição para o ano de 2026. Mas ao longo de todos esses anos, ele ficou meio que lateralizando. E aí as pessoas estão muito focadas agora em ouro porque ele está subindo recentemente. As pessoas só olham para o curto prazo. Elas não olham para uma tese de médio a longo prazo. Aqueles que acreditaram no que eu falei desde o início do canal, foque em escassez, principalmente Bitcoin, são os que estão aqui em primeiro lugar. Ó o resumo. Bitcoin, 9.000% de valorização da criação do canal até hoje. O Nasdaq, 400%, S&P 500, Ibovespa e ouro, mais ou menos parecidos ali entre 100% e 200% nesse período. Então a minha aposta, ela foi perfeita. Apostar na escassez foi o que te protegeu da destruição do valor da moeda. Só que eu parecia o doidinho do centro, lá em 2017, falando para você abandonar
o real, abandonar a moeda do seu país e migrar igual um maluco com todo o seu capital para dentro do Bitcoin. E eu fico muito feliz quando eu vejo grandes investidores, lendas do investimento como Ray Dalio, falando a mesma coisa. Porque essa tese é o que vai separar aqueles que vão sofrer nos próximos anos daqueles que vão ganhar dinheiro com o colapso da moeda de reserva. Notem aqui a composição das reservas internacionais. Até 2019, pandemia, para quem não lembra, as reservas em dólar ao redor do mundo compunham aqui 60% mais ou menos. Então, 60% de tudo que existe nas reservas dos países era dólar. De 2019 até agora, isso caiu de 60% para 44%. Isso é muito rápido. Isso é muito rápido, pessoal. Essas variações aqui, como vocês podem ver, elas são mínimas ao longo de uma década. É negócio de muito longo prazo. A gente viu, em somente 6 anos, uma queda de 16% nas reservas, em dólar. E também em outras moedas como o euro. Olha a linha azul aqui colapsando de 20% para 16%. Claro, uma base menor, então cai menos, né? Mas caindo também. E tem uma linha amarela subindo com muita força, subindo de 10% para 23%. Essa linha amarela é o ouro. O ouro está subindo muito dentro das reservas desses países. E como diz o Ray Dalio, isso indica o fim dos grandes ciclos, ou dos impérios. Ele indica que o poder dos Estados Unidos no mundo, com o dólar e sua dívida pública, está caindo drasticamente. Com o mundo em um cenário de constante tensão entre países, comprar dívida dos Estados Unidos pode representar um risco gigantesco de ter bens congelados ou sofrer sanções econômicas. Assim, o dólar pode estar entrando em uma espiral da morte. Exatamente o que eu falei no vídeo anterior. Parece que ele assistiu Criptomaníacos. Exatamente isso. É um risco você ficar dependente de um outro país num cenário como esse. Você pode ter os bens congelados, como aconteceu no caso da Rússia, que entrou em guerra com a Ucrânia. Você pode ser vítima de um tarifaço do governo americano. Então não dá mais para você ficar dependendo de outros países. Você precisa focar em ativos que sejam, de certa forma, descentralizados, ou seja, não tenham um dono claro, um dono que centraliza o poder sobre esses ativos, e também um ativo que seja escasso, que não possa ser impresso magicamente pelo seu dono. Então o dólar não serve mais. O ouro faz muito melhor esse papel. O ouro não tem um dono. Não existe o país que é dono do ouro. Mas ler isso não tem o mesmo impacto de você escutar o próprio Ray Dalio falando sobre o assunto. Dá uma olhadinha aí. You've been talking for a long time about a breakdown in the world, a breakdown in societies. Joe had asked you, are we there yet? And you said, yeah, we're here. It's happening. Let's step back from the sensational and be clear about what I mean. The monetary order is breaking down. Okay. What I mean by the monetary order is that fiat currencies and debt as a storehold of wealth is not being held by central banks in the same way, and that there was a change. The biggest market to move last year was the gold market, far better than the tech markets. Right. We know that both the holders of US dollar denominated debt, which is money, and those who need it, the United States, are worried about each other. And now if you take the conflicts, you can't ignore the possibility that capital wars, in other words, maybe there's not the same inclination to buy U.S. debt and so on. We at least need to talk about those possibilities and find out who is buying and selling what that is behind these market movements. And who do you think is behind it? Well, it's known. It's very clear. You're seeing both the central banks. I can take you down to the specific central banks. Other countries' central banks and sovereign wealth funds and others are buying gold, are buying these assets as a diversifier. And we're talking about, it's common conversation about what is money. Is it Bitcoin? Is it digital? How does it work, right? So we need to talk about the value of money. And when you have
conflicts, international geopolitical conflicts. Even allies do not want to hold each other's debt. They prefer to go to a hard currency. This is logical, and it's factual, and it's repeated throughout history. Quem é das antigas aqui no canal vai lembrar de vídeos em 2018, 2019, mostrando essa imagem aí da tela, que é o quê? A migração da moeda de reserva de um país para outro, de uma moeda para outra, ao longo dos últimos 500 anos. Então nós passamos desde a moeda portuguesa, lá entre 1450 e 1530, para a moeda espanhola na sequência, a moeda holandesa depois, a moeda francesa na sequência, a libra esterlina inglesa entre 1815 e 1920, e depois, finalmente, o dólar americano virou essa moeda de reserva e se mantém até hoje. Mas o interessante dessa imagem é a aparente coincidência de cada moeda aqui ter um período de vida de mais ou menos 100 anos. Ó, a moeda portuguesa 80 anos, a espanhola 110 anos como moeda de reserva, a holandesa 80 anos, a francesa 95 anos, a libra esterlina 105 anos e o dólar está mais ou menos 100 anos. Se contar de 1920 vai dar um pouquinho mais de 100 anos, se contar a partir de Bretton Woods, na década de 40, nós estamos com um pouquinho mais de 80 anos. Não importa. O que importa é que ele já está ali na sua última década, na sua fase final de domínio como moeda de reserva. Historicamente, é a fase onde essa moeda ela deixa de servir como moeda de reserva e acontece uma transição para uma nova moeda. E é nesse momento onde acontecem crises e que temos a separação entre aqueles que vão quebrar e aqueles que vão enriquecer muito. Porque você tem que estar fazendo a aposta do lado certo. E, novamente, o lado certo se chama escassez. E eu provo isso para vocês novamente utilizando aqui a inteligência artificial. Vai aí no seu chat GPT da vida e faz a seguinte pergunta. O que aconteceu com o valor do ouro na década de transição entre uma moeda de reserva e outra moeda de reserva, historicamente? Resposta. Historicamente, as décadas de transição entre moedas de reserva, com a mudança da libra esterlina para o dólar americano, foram marcadas por uma valorização acentuada do ouro em termos nominais e por uma instabilidade extrema nas taxas de câmbio. Aí eu volto nesse gráfico aqui das reservas internacionais. O que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo o ouro disparando, mais do que dobrando nas reservas em poucos anos, algo que é completamente fora do padrão. Para acontecer essa variação extrema de 2019 para cá, significa que estamos numa fase de transição. Olha essa valorização do ouro. Olha o gráfico do ouro, subindo na vertical. Exatamente aqui, ó, de 2020 para agora, o ouro subiu na vertical. Absurdamente na vertical. Isso aqui é preocupante por quê? Porque subida do ouro precede crises econômicas graves. Toda vez. Está marcado nesse gráfico cada crise, né? Então a subida absurda do ouro aqui na década de 70, ó, stagflation na década de 70. Tivemos várias crises, mas, por exemplo, o ouro sobe muito na dot-com bubble, na bolha.com, lá no ano 2000, né? Também tem uma subida vertical, indicando que uma crise ia acontecer. 2008, crise financeira global, mesma coisa, o ouro subiu praticamente na vertical. Covid em 2020, o ouro subiu na vertical, mas nada comparado ao que estamos vendo agora. Indica o quê? Que é uma crise em níveis muito maiores. E que crise é essa? É essa transição. Países abandonando o dólar, países não confiando mais na moeda americana e migrando em massa para dentro do ouro, fazendo com que o ouro em reservas suba de 10% para 20 e poucos por cento, como vimos nos gráficos anteriores. E eu sei que você está aí pensando em quê? Bom, então vou comprar ouro. Mas novamente você vai comprar ativo no topo histórico? Isso não costuma funcionar. É um risco desnecessário. Então olhem aqui nestes gráficos como o ouro se apresenta muito esticado. Este gráfico indica justamente isso, né? O ouro está historicamente aqui num nível muito acima do que deveria e o Bitcoin está num nível extremamente baixo, muito esticado para baixo. Isso aqui cheira a oportunidade. É normal, a gente conhece isso no mercado cripto, quando um ativo começa a subir, isso gera um FOMO, um Fear of Missing Out. As pessoas têm medo de perder o oba-oba, perder esse dinheiro fácil, e elas começam a entrar muito naquele ativo, fazendo ele subir muito além do que deveria, neste curto prazo. A tendência é acontecer uma correção.
E essa parte é a mais interessante do Bitcoin. Porque quando o ouro começa a corrigir, quando metais começam a corrigir, é o momento exato onde acontecem as maiores variações positivas para o Bitcoin, os maiores ganhos para o BTC. Provo novamente para vocês. Estão vendo o gráfico na tela? Isso aqui é Bitcoin contra o ouro, tá? Então o ouro ele está abaixo, é a linha amarela, e o Bitcoin é essa linha meio laranja em cima. Primeiro, o ouro subiu em 2017. Ele subiu cerca de 30%, tá? Deu essa subida de 30%. Pô, legal, né? Boa disparada para o ouro. Quando o ouro começa a cair, quando ele começa a corrigir para baixo, o Bitcoin começa a subir. Só que o Bitcoin não sobe 30%. Ele subiu 1.900% até a sua alta histórica. Mas pode ter sido só uma coincidência. Então vamos passar para o próximo ciclo. Estamos falando de 2021. Acabamos de passar pelo início da pandemia. O ouro dá essa disparada maravilhosa aqui de 40%. Pô, excelente resultado para o ouro. 40% de alta para o ouro. Mas a partir do momento que o ouro começa a corrigir para baixo, começa a voltar para as médias, o que acontece com o Bitcoin? Ele dispara. Mas ele não dispara 40%. Ele dispara 600%. E agora, nós estamos vendo o ouro dar essa disparada maravilhosa aí, dobrando de preço. Só que ele ainda está subindo. O que vocês acham que vai acontecer com o BTC aqui em cima quando o ouro começar a corrigir para baixo? Voltar para as médias. Notem que essa é a mesma tese do meu canal lá de 2017. Eu não mudei nada. É a mesma tese. Aposte na escassez. Se você enxergou a escassez como ouro, está ganhando dinheiro. Se você enxergou a escassez como Bitcoin, está ganhando muito mais dinheiro nesse período. Ai, mas eu perdi dinheiro de outubro de 2025 para janeiro de 2025. Você está olhando para o curtíssimo do curtíssimo do curtíssimo prazo. E aí não tem tese que funcione, porque estamos falando de ativos de longo prazo. Estamos falando de coisas que dependem de variações globais, imensas como essas que estão acontecendo agora. O que vai fazer você vencer esse jogo não é o curto prazo. Quer curto prazo? Vai para a Bet. Vai lá apostar no Corinthians, no São Paulo, e você vai ver que isso não dá resultado. Vai investir em meme coin, você vai ter resultado 1 mês, 2 meses, e depois vai perder tudo. Nós estamos passando por uma oportunidade geracional. As gerações anteriores não tiveram oportunidades como essa. Não, elas viveram do nascimento à morte com a mesma moeda. Você caiu na hora errada da história, você passou 80 anos, 90 anos, só com dólar. O que você vai fazer? Nada. O mundo funciona assim. Você está tendo a chance de nascer, de viver nessa fase de transição, do dólar para alguma coisa nova. Essa coisa nova voltará a ser o ouro? Claro que não, não faz sentido, porque já tivemos o ouro. Inclusive essas moedas lastreadas em ouro. O dólar não tinha o padrão ouro? Não era lastreado em ouro? A libra esterlina, a moeda anterior, também não foi lastreada em ouro? Só que o ouro permite que esses políticos quebrem esse padrão. Ah, entramos em guerra. Então, quebra o padrão e começa a imprimir moeda. Ah, estamos em crise. Então vamos lá, década de 70, vem o Nixon e pum, acaba com o padrão ouro. E acabou a escassez no dinheiro. Então, o ouro não consegue garantir essa escassez e ele também pode ser confiscado. Mas existe um ativo criado há pouco tempo que resolve esses problemas. Não existe político que possa acabar numa canetada com a escassez do Bitcoin. Não existe político que consiga, com uma canetada, roubar os Bitcoins, confiscar os Bitcoins de outro país. Linda. Então é uma questão de tempo para os países se darem conta disso. Mas como eu falo, isso é uma coisa que leva muito tempo. Esse tipo de entendimento, de migração de um ativo para outro dentro de reservas de países, é uma coisa lenta. Há quanto tempo o dólar não está lá dominante? Mais de 50% das reservas de todos os países. Pô, décadas e décadas e décadas e décadas. Um século. Aí você acha que os países, de uma semana para outra, vão botar 50% de Bitcoin? Claro que não. Isso vai começar pequenininho. Você vai começar a ver uma linhazinha chamada Bitcoin, 1%, 2%, 3%. Só que 2, 3% das reservas globais do Bitcoin vai fazer o preço do BTC subir de 100 mil dólares para $1 milhão. E é por isso que o Bitcoin é
a minha grande aposta desde a criação desse canal. No curto prazo, vocês podem vir aqui tacar pedra, que o Bitcoin caiu, o Guilherme errou, mas no longo prazo, a minha tese é invencível. O Bitcoin é inevitável. Ignore ruído, ignore curto prazo, foca na tese, foca na escassez. Não quer ter somente Bitcoin? Não tem problema. Você pode fazer uma cesta de ativos desde que a maior parte dos seus ativos esteja na escassez. Inclusive, é essa tese que eu tento levar para as empresas que eu faço parte. Por exemplo, eu sou conselheiro da Outside, a primeira consultoria cripto do Brasil. E vocês vão enxergar esse tipo de tese nas entrelinhas, nas entrevistas do CEO da Outside, que é o Felipe, por exemplo. Saiu uma matéria na Cointelegraph recentemente, né? Falando de como usar Bitcoin e DeFi para antecipar a aposentadoria no Brasil. E aqui dentro do texto, vocês vão notar exatamente esse tipo de visão. Nossa tese precifica a assimetria atual do Bitcoin, acreditando que, no longo prazo, ele deixará de ser um ativo de risco para se consolidar como uma reserva de valor global. E na segunda-feira, quando eu vou estar saindo do Brasil, vai sair um vídeo no canal onde eu estou conversando com o pessoal da Outside. Estou fazendo meu papel de conselheiro, trocando ideias justamente sobre isso, e eu espero que você assista para entender a nossa visão para os próximos anos. Quem sabe isso também ajuda vocês. Agora, se você não precisa de consultoria, não precisa de ajuda externa para reduzir o tempo para sua aposentadoria, você pode comprar ativos por conta própria. Como é que você vai comprar ouro, prata, guardar isso em casa, sair do país? Você não consegue, mas você consegue fazer isso de forma digital, utilizando a Quantifury. Quantifury não é somente para Bitcoin e criptomoedas. Então, por exemplo, aqui na tela, se você botar SLV na busca, né, você vai ver que é um trust, que é um ETF de prata. Tá aqui a prata subindo absurdamente, como vocês sabem, né? E você consegue comprar aqui frações de prata digitalmente na sua conta. Está exposto a prata. Mesma coisa com relação a ouro. Se botar aqui GLD de Gold, né? Vai aparecer aqui também um Trust de Gold para você ter exposição a esse ativo. Então você pode comprar metais aqui dentro, pode comprar S&P 500, Bolsa Americana, bolsas internacionais, Bolsa Brasileira também. Então você consegue se expor a todos os ativos sem pagar taxa alguma. Essa é a plataforma que eu uso no meu dia a dia. Vocês podem ver, inclusive, aqui em cima, né? A minha conta de caixa aqui com 62 mil dólares, tá? E conta de trading para fazer operações mais de curto prazo aqui, 6 mil dólares para operação. Então é a plataforma que eu realmente utilizo no meu dia a dia, porque eu não quero pagar taxa para exchange e também porque eu não quero ficar somente exposto ao Brasil e a ativos ligados ao Brasil, como, por exemplo, a Bolsa Brasileira. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.